Bonjour, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. Esse podcast que, cara, confesso, meu convidado, que estou muito feliz, porque, assim, estamos começando esse projeto, né? Você sabe que estamos começando, e é aquela, quando tu tá começando o projeto, tu vai chamando os amigos, as pessoas que tu conhece, pra ir criando casca e criando audiência. E chegamos mais cedo do que eu esperava, assim, ó. Depois do segundo episódio, ou seja, saiu o episódio com... Se bem que o cara é famoso também, né? Aquele tal de Mustache. Saiu o episódio com Mustache. E aí veio o cara falando, ô, queria participar do podcast também. Aí eu pensei, pô, mano, cara, nada a ver, mais um e tal. Aí eu até pensei, mano, o cara tem que ter grana, tem que ter feito 1 milhão e tal, né? Aí o meu irmão falou, não, mano, esse cara tem grana, esse cara tem bastante grana e vai poder contribuir bastante. Então hoje ele está aqui, nosso primeiro convidado que eu não conhecia, vou saber da história em primeira mão também. Então seja muito bem-vindo, Lucas Menon, CEO da Iai Burger, velho. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Léo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quando você fala de muita grana, eu até me assusto, né? Porque eu não cheguei no primeiro bi ainda. Mas espero chegar aí nos próximos 5 anos. Boa. E espero contribuir muito com o seu canal aí, com o seu podcast hoje. Cara, animal. Então vamos lá, primeira pergunta que eu faço para todos os convidados. Primeiro milhão com quantos anos? 31. E veio de onde esse primeiro milhão? Veio do Iai Burger, né? Iai Burger. Bom, pra quem não sabe, como eu não conhecia, apesar de seguir o meu irmão e saber que ele já fez alguns reviews lá, né? Quem segue o meu irmão conhece. Mas, pra quem não conhece, o que é o Iai Burger? E, bom, o que acho que é meio autoexplicativo, mas qual que é o momento atual de vocês, o tamanho atual de vocês? Bom, resumindo de forma bem rápida, né? Nós começamos a empresa na pandemia, a empresa tem 2 anos e meio, e nós iniciamos o negócio com 5 mil, e hoje o valuation da empresa está em 150 milhões. Nós temos 22 lojas, 78 franquias e negociação em 5 países. Bom, excelente, mas é aquela, se eu tentar meter uma hamburgueria, não vou chegar nisso aí. Qual que é o diferencial de vocês? Como é que vocês chegaram, fizeram essa mágica aí? Olha, se eu te contar esse segredo, eu teria que te matar. Vou ter que te matar. Né? Cara, todo mundo pergunta pra gente, né, qual é o segredo, por que outras pessoas com muito mais capital que vocês não conseguiram chegar onde vocês chegaram, ou já tiveram... Já sei. Fizeram o review do Mustache. Exatamente. Não, desculpa te interromper, mas não podia perder assim. Bom, vou falar um pouquinho do seu irmão, aproveitando que você deu a deixa, né? Primeiro o review dele que ele fez na nossa hamburgueria em Jundiaí, nós vendemos 10 franquias. Por conta dele. Ah, é? É. Caralho, mano. Seu irmão, em 1 mês e meio aí, ele fez mais ou menos 1,5 milhão pra mim, com um investimento... Foda se ele começar a cobrar comissão. Tá na hora de aumentar e cobrar comissão e equity, maluco. Porra! Real, mano? Real. Foi o influencer até hoje que mais trouxe resultado pra nós. Eu não vou ficar falando muito, porque senão os concorrentes vão começar a chamar ele, né? Aí já viu. Mas legal. Mas e aí, me fala mais do conceito da hamburgueria, cara. Tá. Um dos motivos que o Iai Burger viralizou aqui no Brasil é que nós trouxemos um conceito que não existia ainda, tá? Uhum. Pode falar, nossa, mas como assim não existia hambúrguer? O conceito de fast food premium. Então, a gente trouxe o sabor característico do fast food, a velocidade do fast food, com ingredientes de altíssima qualidade. Então, aqui no Brasil, nós temos as redes de restaurantes casuais, tá? Não vou citar nomes aqui. Redes de restaurantes artesanais também, e o fast food convencional. Então, nós trouxemos esse conceito de fast food premium. Então, eu entro com as técnicas de fast food, com um gado Black Angus, com um queijo que a gente traz a matéria-prima direto da Inglaterra. Então, é o fast food, né? Aquela velocidade do fast food, aquele sabor clássico de fast food, com ingredientes de altíssima qualidade. Então, hoje eu agrado desde o cara que gosta do fast food até o pessoal que gosta daquele hamburgão mais artesanal, alto, tudo mais. Então, a gente atrai os dois públicos, né?
Caralho, sensacional, mano, sensacional. Mas e aí, o E aí Burger foi a tua primeira empresa? Tu já empreendia antes? Não. Como é que foi essa história? Não, antes fosse, né? Quem dera, né? Acertar o tiro de primeira, assim. Pois é. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu fui emancipado, né? Porque eu não gostava de estudar. Na verdade, eu gosto hoje de estudar coisas em que eu me identifico, né? Eu acho que todo mundo deveria ser assim, né? A Sim. gente não deve ser obrigado desde cedo, aquela doutrina da escola, de você estudar aquilo lá que você não gosta. Para mim, uma aula de química era igual uma aula de tortura, cara. É pesadíssimo. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos, meu pai me emancipou, comecei vendendo Herbalife, depois eu fui para o mercado de seguros, fui trabalhar com a minha mãe e ela me mandou embora. Depois de um ano ela me mandou O cara foi embora. demitido pela mãe. Fui demitida pela minha mãe. Ela me colocou lá atrás um computador para fazer coisa administrativa e aquilo lá era um parto, né? Uhum. Então a águia ela sabe voar e o tubarão sabe nadar. Se você inverter os papéis, os dois morrem. Te Foi o que botaram pra aconteceu nadar comigo. ali. Exato. E depois eu entrei no mercado imobiliário. Foi onde eu aprendi as técnicas de vendas, né? Todo mundo hoje precisa saber vender. Se você não sabe vender, você tá morto. Tudo é vendas hoje no mundo, né? Trabalhei no mercado imobiliário, alto padrão, 5 anos, trabalhando somente com o mercado de alto padrão. Uhum. Ganhei muito dinheiro na época. Uhum. E depois eu quebrei na bolha. Veio uma bolha muito grande pro Brasil. E... Qual bolha? Qual bolha? Bolha imobiliária. Imobiliária. Bolha Isso que imobiliária. ano? 2013 e 2014, Tá. mais ou menos. Depois eu estava com 2 amigos, um dia comendo pizza, né? Uhum. Daquele jeito, ali comendo uma pizzinha. E a gente teve uma ideia de criar um clube gastronômico com desconto para bares e restaurantes. Na Uhum. época já tinha o Chef's Club. Sim. E aí a gente falou, porra, né? Primeira vez que você vai sair lá com uma menininha e tal, vai chegar lá no restaurante, vai puxar aquele cupom de desconto, um negócio feio, não O dá, cara né? se queima ali. E aí a gente criou um clube gastronômico, um clube de descontos, né? Onde você tinha descontos em bares e restaurantes. Começamos a empresa do zero também, sem dinheiro nenhum. E aí o negócio cresceu, a gente chegou a ter 400 bares e restaurantes que aplicavam descontos. Aqui em São Paulo a gente já trabalhava com Domino's, The Fifties, restaurantes Guia Michelin. E aí depois nós vendemos essa empresa. Uhum. Esse se chamava EA Chef na época, né? E Já foi o começo foi ali o do nome. começo. Só que no primeiro ano, cara, a gente não tinha dinheiro, eu tive que vender meu carro, fiquei um ano praticamente a pé. E almoçando num real todo dia e praticamente morando no escritório, né? Porque não tinha equipe, então você tinha que trabalhar ali por 3, 4 pessoas. Sim. Depois da venda dessa empresa, eu abri uma agência de marketing digital que se chamava EA Digital, focada em bares e restaurantes também. Uhum. Com essa empresa, nós fazíamos marketing para Burger King, McDonald's, Outback. Bom, mas vocês tinham um network bom, né? Pra fechar isso aí. Tinha. Tá. Porque legal. tinha o conhecimento, né, Sim. do marketing, né? Eu trabalho há 14 anos aí, quase com marketing Aham, já. legal. E aí essa empresa deu muito certo, só que quando chegou a pandemia, todos esses bares e restaurantes cancelaram o contrato comigo. E essa empresa quebrou e eu tava cheio de dívida para pagar, né? Foi aí que minha noiva falou, olha, se a gente faz alguma coisa, você vai pirar, né? Porque eu sempre fui muito ativo, muito cabeça sempre a milhão. E aí ela teve a ideia da gente abrir o EA Burger, né? Quando ela deu a ideia da gente abrir uma hamburgueria, eu falei, você tá louca? Plena pandemia, você tá maluca? Não tem R$1, não tem da onde mais tirar dinheiro. Ela falou, não, nem que a gente comece vendendo no apartamento, né? Falei, beleza. E aí eu comecei a pesquisar quais eram as tendências mundiais e eu vi que nos Estados Unidos estava muito forte essa onda de fast food premium. Uhum. E como eu já havia visitado pelo menos 500 hamburguerias aqui em São Paulo, por conta dessas outras empresas, eu sabia que ninguém estava trabalhando com esse conceito. Uhum. Foi aí que ela teve a ideia da gente criar o EA Burger. Uhum. Beleza, mas antes de... Não, vamos falar do EA Burger. Cara, começou na pandemia, e aí? E aí? E aí? Bom, agora é uma história de filme, cara. É bem legal o pessoal prestar bastante Já atenção. tem filme daquele outro concorrente lá, não vou falar o nome, exato. né? Mas... A ideia é sair na Netflix. Ó, se alguém da Netflix estiver ouvindo o podcast. Mas nós começamos o negócio com 5 mil.
Eu entrei lá no Mercado Livre, comprei uma chapa no Mercado Livre, a gente comprou umas caixinhas que na época não tinha logo, nem embalagem, nada. Caralho. Criei um Instagram, a gente tirou algumas fotos do celular e eu comecei a fazer anúncio patrocinado com reserva pro outro final de semana. Primeiro final de semana a gente fez R$6.800 dentro do apartamento. Caralho. Aí eu falei pra minha noiva, eu falei, olha, é um bom negócio, né? R$6.800 dentro do apartamento. Não é ruim. Chegou segunda-feira, o síndico me ligou e falou, ó, tá aqui sua multa, O cheiro da fritura. a gordura invadiu todos os apartamentos, tinha foto da minha irmã lá com um saquinho craft dentro do elevador, assim, né? Não tinha Ô, nem pega o que no flagra falar, ali, né? não Tipo, tinha nem o que não falar. fui eu. E eu falei, porra, né? É um bom negócio, né? A gente colocou 5 ali, já retornou 6.800. Sim. Só que eu não tinha pra onde ir, fui pra casa da minha avó, cheguei lá, acabei com a casa dela, ela fala que até hoje tem gordura no teto dela, que é um pedaço hoje da empresa, coitada, né? Já era E... Primeira coisa aí, primeiro investimento imobiliário vai ser comprar a casa da avó. Pois é, pois é. E aí fiquei mais um final de semana lá, na época a galera já passando um feedback que a gente tava, que o nosso lanche era muito melhor do que várias marcas conhecidas aqui no Brasil. Mas chegou no domingo, ela falou, olha, não sem condições. E eu não tinha pra onde ir. E a galera mandando um monte de mensagem no meu celular, já pedindo lanche pra outra semana, porque eu trabalhava com reserva, né? Uhum. E a gente teve a ideia de ir pra uma Dark Kitchen. Só que na Sim. cidade onde eu moro não tem Dark Kitchen. E aí nós achamos uma marmitaria. Então o pessoal da marmitaria saía às 2 horas e a gente entrava às 3. Fui lá, subloquei a marmitaria, Uhum. né? Fechei um contrato de boca ali. E aí, nessa marmitaria, em 5 meses e meio, a gente fez R$600.000. Só com delivery, sem logo, sem fachada. Qual cidade? Qual cidade? Jundiaí. Em Jundiaí. É, sem logo, sem fachada, sem iFood, sem nada, cara. Sem nada. Uhum. Inclusive, postei no Instagram do EA Burger as fotos, toda a Massa. trajetória lá pra galera ver, né? Legal essa identificação com o Uhum. público, né? E o negócio já estourou ali na marmitaria. Eu tinha uma foto no Instagram com 5 milhões de views na época. O negócio viralizou muito rápido. Caralho. Só que cresceu tanto que a gente não conseguia mais ficar nessa marmitaria, né? Para quem pergunta o segredo do sucesso, imagina você ficar praticamente um ano ali dormindo das 3 da manhã e acordando 6 da manhã. 3 da madrugada e acordando 6 da manhã, né? Eu tinha um carro super simples na época, eu pegava o meu carro, ia no Atacadão, fazia 2, 3 viagens, colocava a mercadoria, levava para a marmitaria, minha noiva acordava às 6 da manhã, vinha trabalhar em São Paulo, voltava às 7 da noite e ficava até 2h30, 3 horas da manhã comigo lá. Caralho. Sem um puto pra amarrar pro rabo, né? Uma guerreira, né? A mulher te comprou na baixa, hein? Te Pois comprou é. na baixa. Pois é. E a galera fala assim, mas vocês começaram um negócio com 5 mil? Eu falo, não, na verdade eu comecei com pelo menos 200 negativo, porque eu já tinha todas as dívidas do meu cartão de crédito, eu já ganhava bem, e eu vi a minha outra empresa quebrando em praticamente 2 semanas de pandemia, né? Uhum. Bom, aí moral da história, nessa marmitaria chegou em dezembro de 2020, não tinha mais como crescer o negócio. Eu soltei uma nota no Instagram, falei, vou perguntar se tem algum louco que tá interessado em comprar minha franquia. Só que eu não tinha franquia, eu tava numa marmitaria, eu só tinha o nome no Instagram, né? Sim. E eu falei pra minha noiva, falei, olha, se duas pessoas já se interessarem, a gente vender uma franquia, a gente já levanta um pouco mais de recurso aqui e ali. Ela falou, beleza. Coloquei o e-mail da EA Digital, né? Não tinha nem e-mail do EA Burger ainda, o negócio. Sim. Soltei lá. Cara, no dia seguinte chegaram 200 e-mails. Que isso, mano? Quero virar seu sócio, quero abrir em São Paulo, toda aquela Porque parafernália. tava no né? hype também das Tava. Dark Kitchen lá, né? Da A pandemia. galera chegava na marmitaria lá, cara, formava uma fila de carro, fila da galera a pé, ia até a esquina. Tinha gente que chegava às 6 horas lá, saía às 9 com o lanche por causa do atraso. Caralho. Loucura. Minha mãe entrava lá na cozinha e falava, desliga esse Instagram aí, eu não aguento mais receber cliente. Era uma doideira, cara. Uma doideira. Numa chapinha do Mercado Livre eu fazia o smash assim, a chapa pegava fogo. Eu acho que era isso que dava o sabor especial Sim. ali no hambúrguer, sabe? Sim.
E aí falei, porra, 200 e-mails, né? Falei, caralho. Como sobrou muita grana naquela época, porque era um negócio totalmente amador, então eu não tinha empresa aberta, então eu pagava todo mundo em dinheiro ali, parecia... Você entrava lá na marmitaria, parecia a banca de jogo do bicho, sabe? Era dinheiro pra tudo quanto é lado, a gente contando dinheiro. Uma loucura. E aí eu comecei a responder esses e-mails e eu percebi que eu não podia vender uma franquia porque ela não existia, né? Sim, Então não tinha nada. não tinha nada. Então nós buscamos uma empresa para formatar o negócio. Foi aí que nós buscamos a Xerto, que hoje é a maior franqueadora da América Latina, né? Cuidam de várias marcas gigantes. Eles formataram todo o negócio para nós. E aí eu abri a matriz, a primeira loja física mesmo do EA Burger em maio de 2021. Foram 6 meses praticamente estruturando uma lojinha de 48 metros. Primeiro mês de operação eu vendi 3 franquias. Uma pro meu fornecedor de carne. O cara me ligou e falou, viu, você tá vendendo a minha carne, né? Falei, como vendendo a sua carne? Falou, você tá jogando carne achando fora? que era ameaça. O que você tá fazendo com a minha carne? Eu falei, não, a gente tá vendendo. Falou, cara, vocês compraram 1 tonelada, não é possível que vocês estão vendendo tudo isso. Uma loja de 48 metros. Eu falei, não, a gente tá vendendo isso mesmo. Falou, então eu quero abrir uma em Campinas. Abriu uma em Campinas, arrebentou. O segundo foi o arquiteto naquela época, a gente não tinha... Hoje a gente tem nosso próprio escritório de arquitetura, né, para atender os franqueados, mas na época a gente não tinha. Ele falou, cara, minha mãe vem aqui, parece micareta, balada, quero abrir uma em São Paulo. Abri uma em São Paulo. O outro foi um cliente que chegou lá, que era fielzaço ali no primeiro mês, já foi várias vezes com a esposa. Abri uma também. Aí a Xerto me ligou e falou, ó, dá uma segurada, para de vender franquia, porque a gente nem terminou de estruturar o negócio. Primeiro mês você já saiu vendendo 3. Falei, beleza, né? E aí a gente parou de vender. E aí em janeiro do ano passado nós voltamos a vender. E aí foram 78 unidades em um ano. Caralho. É coisa, hein, mano? É coisa. E aí... Vai ser tudo e aí, mano. Os caras vão achar... Tinha que botar o logo aqui, ó. E aí, Burger patrocinando. Porque toda vez que a gente fala e aí, Burger, e eu ainda falo, e aí, e aí. Pô, isso se não rolar um processinho depois que a marca é minha, né? Porra, tá registrado, é o melhor nome. O cara consegue... Ei, produção, o cara consegue tudo... exposição gratuita em tudo que é lugar. Todo mundo falando. E aí. Mas vamos parar de falar de aí, Burger. Vamos lá. Porque eu não aguento mais, eu tô morrendo de fome aqui, cara. Eu não tava com fome. Eu me planejei, vou comer depois do podcast só e tu fica falando aí, falando. Daqui eu vou pra loja, já fica o convite se você quiser. A gente já vai com o meu carro. Pô, isso... Já janta lá com a gente, conhece a loja. Pô, produção. Já tá como é que eu vou todo mundo convidado aí. Vou aceitar esse convite. Vou aceitar esse convite, pô. Vou negar. Cara, mas vamos lá. Deixa eu... queria entender um pouco também o teu modelo mental. Porque, pô, uma coisa já é difícil tu chegar no nível que tu tá. Já é difícil de chegar no nível de, ter uma empresa tão grande, estruturada, com tantas franquias. Muito mais difícil ainda sair de 200 mil de dívida para isso. Pois é. Né? Como é que era a tua criação? Tu falou que foi emancipado aos 14 anos. Teus pais, eles eram empresários? Eles eram... O que eles faziam e como é que eles... Como é que tu foi criado, assim? Legal. Eu falo para todo mundo que se os meus pais não fossem separados, não iria existir a empresa que tem hoje. Por quê? Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 2 anos. Quando eu tinha 8, 9 anos que eu morava com a minha mãe, ela saía para trabalhar, ela precisava colocar comida em casa, então eu ficava sozinho. E ela não tinha dinheiro para pagar empregado. Então eu aprendi a cozinhar desde muito cedo. Né? Então eu entrei na gastronomia, depois eu me formei, né? Sou formado em gastronomia, mas eu comecei a cozinhar com 8 anos de idade. Então muito cedo eu já aprendi a me virar. E eu acredito que eu já nasci empreendedor. E eu acho que todo aluno, quando ele está na sala de aula, sabe aquele aluno que ele não aguenta ficar na sala de aula, que ele quer ir e fala, professor, posso ir no banheiro? E vai dar um rolê lá na escola, ele quer conversar durante a aula, ele acaba se dispersando da aula muito cedo. Então, acho que todo empreendedor tem esse perfil. Meu pai, ele é comerciante, ele trabalhou com vendas a vida inteira. Né? Então, ele sabe vender, mas ele não sabe empreender.
Ele é um bom comerciante, mas é isso que eu acho que a galera tem que entender a diferença do comércio para o empreendedorismo. Tem muita gente que nasceu para vendas, mas não nasceu para o empreendedorismo, entendeu? Pô, muito E eu boas. fui empreendedor desde muito cedo, né? Eu nunca trabalhei com carteira assinada. Não tenho. Minha carteira, coloquei fogo nela. Não tenho carteira assinada. E esse é o meu perfil. Eu acho que é o perfil de vários empreendedores de Uhum, sucesso, né? uhum. E pra mim, assim, eu tenho um TDA muito forte, cara. Muito forte. Então eu sou extremamente hiperativo. A minha cabeça ela fica a milhão. Uhum. Então, o segredo para eu conseguir chegar aonde eu consegui chegar foi criar disciplina em tudo. Então, eu tenho um Trello e eu anoto tudo que eu vou fazer, desde o horário que eu vou comer, o horário que eu vou na academia, as reuniões que eu tenho. Eu tenho que colocar tudo dentro desse Trello para que eu consiga me organizar pro meu dia a dia. E aí eu tento otimizar o meu tempo ao máximo, né? Aquele clichê, tempo é dinheiro. Hoje eu entendo o que é essa palavra. Então, por exemplo, reunião com os fornecedores que não me geram lucro, né? Na Uhum. verdade, são eles que precisam vender para mim. Eu não tô vendendo nada para eles, o interesse é deles e não meu, Sim. né? Eu marco reunião na esteira. Eu vou lá, faço um treino Uhum. de musculação, marco uma reunião de 1 hora de esteira, ligo ali no o fone de ouvido e fico lá caminhando na esteira, conversando às vezes com um fornecedor grande que quer entrar na nossa rede, por exemplo, né? Então eu otimizo o meu tempo para que eu consiga trabalhar de forma eficiente e que isso se torne capital no final do mês, entendeu? Caralho, sensacional isso aí. Gostei desse aí da esteira, viu? Já anotei aqui. Já anotei. E, assim, tu morava com a tua mãe, então? Ou Sim, morava com a minha morava com a mãe. tua mãe. E como é que era quando tu era pequeno, nesse tempo que tu ficou morando com ela, com relação ao dinheiro? O que ela Uhum. falava pra ti? Falava coisas boas, falava coisas ruins? Tinha educação financeira? Não tinha? Era um assunto que não se tratava? Como que era? Não, nunca foi tratado em casa, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, assim, né? Uhum, Meu pai, ele me ensinou as técnicas de vendas, né? E a minha uhum, mãe, quando eu fui trabalhar com ela, eu aprendi um pouco de administrativo e financeiro. uhum, Mas eu não nasci para isso. Hoje quem cuida é minha noiva, do administrativo e financeiro, e eu cuido da parte de expansão, vendas e desenvolvimento de novos produtos. uhum, Então eu aprendi isso na rua, uhum. né? É o que eu falo. Você aprende muito mais coisa na rua do que na faculdade e do que na escola. A vida, ela ensina, né? Uhum, Então, chega num momento, né? Igual a galera fala, você precisa queimar o seu barco, né? A galera uhum. chegava lá na guerra, queimava o barco porque eles não podiam mais voltar. Ou eles ganhavam a guerra ou estava todo mundo morto. Então, a partir do momento em que eu comecei a me relacionar com o dinheiro, eu tive que aprender sozinho a trabalhar esse dinheiro. E aí, como é que, assim, tu tinha desde pequeno essa vontade, não sei se tem hoje, né? Mas Uhum. tu tinha uma vontade de ser rico, uma vontade de ser milionário, ou era uma coisa assim que, quero viver bem e tal? Como é Não, que eu era pra sempre ti? tive vontade, tá? Desde de pequeno, porque como eu gosto de comer bem. Então eu acho que a gastronomia fez com que eu fosse atrás do dinheiro. Eu vou explicar o porquê. Hum, Quando eu era pequeno, o meu pai ele tinha uma condição um pouco melhor do que a minha mãe. Então o que uhum, que acontecia? Ele me levava nos restaurantes bons no final de semana. E durante a semana eu não tinha acesso àquele nível de culinária, aquele nível gastronômico, aquele nível de comida, uhum. entendeu? Então eu comecei a ir em busca do dinheiro para que eu pudesse comer bem. É Caralho. até estranho, né, Sim. você ouvir uma pessoa falando isso, mas eu sou apaixonado por gastronomia. Então, Cara, hoje, só não é estranho pra mim porque a minha mulher é igual. Minha mulher é igual, cara. Ela adora. Eu juro que eu não entendo. Pô, comer bom comer bem é legal e tal, mas, cara, ela é apaixonada. Agora tá começando a trabalhar com gastronomia também. Mas eu entendo só por causa dela. Mas pode continuar aí. e o dinheiro ele proporciona coisas boas para nós, né? Aqui Uhum. no Brasil a galera acha que ganhar dinheiro é errado,
Eles têm um mindset totalmente diferente de países desenvolvidos, né? Parece até um tabu. Você falar de dinheiro e de sexo parece que são dois tabus enormes. É uma coisa natural, né? O dinheiro ele proporciona viagens boas, experiências boas, comidas boas, conforto, estabilidade. Ele proporciona várias coisas boas. Não tem como uma pessoa viver bem hoje sem dinheiro, né? Não é, aquela cobiça por poder. Não, é legal você ganhar muito dinheiro para você poder viajar ao tamanho do mundo, cara. Imagina você ficar numa cidade pro resto da vida, né? Então o mundo ele é muito grande, então você tem que ganhar dinheiro para você poder viajar, comer bem, se vestir bem, né? Porra, eu tô aqui hoje, tô com vontade de ir no Dom do Alex Atala, ter uma experiência diferente. Eu saio daqui e vou. Amanhã eu tô de saco cheio, eu quero ir pra Europa. Eu vou lá, compro um voo na hora e eu vou. Então, o dinheiro, ele traz a liberdade. A liberdade. Quem não tem dinheiro, não tem liberdade. Então, a pessoa, ela fica engessada naquela corrida dos atos, ela fica engessada naquele sistema e ela vira escravo de outras pessoas no dia a dia, né? Infelizmente é assim. Porra, ô produção, isso aí vai dar corte bom, hein? Já tô pensando aqui nos cortes do TikTok. Cara, muito bom, muito bom. E da onde que teve essa virada de chave? Ou onde que tu aprendeu essa tua mentalidade com relação ao dinheiro? Porque tu falou, né? Não era um assunto tratado antes, tratado em casa. Onde que tu aprendeu? Foi um acúmulo de coisas? Teve situações ou pessoas específicas? Tiveram algumas situações, eu vou contar para você. Quando eu estava no mercado imobiliário, tinha um gerente lá que o cara arrebentava de ganhar dinheiro. Ele já tinha uma Mercedes de última geração, isso há 10 anos atrás. O cara já ganhava 150, 200 pau por mês no mercado imobiliário limpo na mão dele. É muita grana. Isso há 10 anos atrás. E aí eu comecei a trabalhar, eu chegava lá na imobiliária às 7 da manhã, saía 10 da noite, chegava todo dia às 7 da manhã, saía 10 da noite. O Eduardo chegava 11 horas, tomava um café, fazia 2, 3 ligações e ia embora. Caralho, Eduardo. Porra, né? Porra, Eduardo. Eu quero fazer o que esse cara tá fazendo, né? Aí eu cheguei pra ele e falei, até hoje eu falo com ele disso, eu falei, Edu, porque como que você tá, né? Qual que é o segredo do negócio, cara? Eu vejo você chegando aqui 10 horas da manhã, toma um café, vai embora 2, 3 horas da tarde. Ele falou, cara, quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não conseguia entender. Eu falava, não, mas se eu ligar pra 100 clientes, a probabilidade pra eu fechar um negócio é muito maior do que eu ligar pra 1000. E ele falou, não, você tem que ligar para os clientes certos, você tem que trabalhar de uma maneira correta. Então, o que ele fazia? Né? Ele chegava pro cliente dele, antes de levar para visitar um imóvel, e ele fazia uma entrevista com o cara. Até a cor da cortina que a pessoa queria, o piso, se tinha banheira, se não tinha, a localização. Ele fazia uma baita de uma entrevista. Ele levava o cara a visitar 2, 3 e fechava. Enquanto outros corretores levavam o cara a visitar 20 imóveis. Né? Então é aquela coisa aquela conversa do machado, né? Que é melhor você ficar lá 10 horas afiando o machado do que ficar uma semana batendo na árvore com o machado que não tá afiado. E aí eu fui pegando algumas coisas com ele. E eu falei assim, porra, eu vou colar nesse cara. Eu não vou ficar andando com corretor meia boca. Não menosprezando as outras pessoas, longe disso. Mas eu preciso chegar do lado das pessoas que estão prosperando. Eu não posso ficar andando com um nego duro e quebrado, que a probabilidade de eu virar uma pessoa quebrada vai ser muito maior. Então eu comecei a colar nele, comecei a colar no superintendente, comecei a colar no dono da imobiliária e comecei a andar com esse grupinho. E cara, em pouco tempo eu já estava voando lá dentro. Então essa foi a primeira virada de chave. Né? E aí a segunda virada de chave foi quando eu estava conversando com um amigo meu sobre vendas. E ele falou, olha, vendas é o seguinte, eu nunca mais me esqueço. Ele falou assim, vendas é o seguinte, você desenha um avião no papel. Você chega para um cara que tem grana e fala assim, ó,
eu quero criar esse avião. Ele te dá um pouquinho de dinheiro. Aí você constrói um teco-teco. Aí você chega para o cliente e fala assim, olha, eu tenho um Boeing. Você pega o dinheiro desse cliente e aplica nesse teco-teco. E esse teco-teco, daqui a pouco ele vira um Boeing. Aí você chega para o próximo cliente e fala, olha, eu estou construindo um foguete para a Lua. Você tem um foguete para a Lua, mas você precisa do dinheiro dele para construir o foguete para a Lua. Então a venda é isso. Você vai vendendo algo que às vezes você não tem, na maioria das vezes você não tem, mas você precisa vender. E se você não faz a venda, você não constrói. Então isso não é que você está enganando o cliente, que você está omitindo informações, não, é porque você acredita tanto no potencial do seu negócio que você sabe que um dia você vai ter um foguete para a Lua, né? Então, quando eu fui vender a primeira franquia, eu cheguei pro meu primeiro franqueado lá, pro fornecedor de carne, e eu falei assim, olha, daqui a pouco você vai ver o EA Burger nos principais shoppings, nas principais ruas aqui do Brasil. Ele falou, tomara, né? É sempre assim, né? Quando eu tava lá na marmitaria, cara, eu cheguei pra minha mãe e pra minha sogra, falei assim, ó, ano que vem a gente vai arrebentar de ganhar dinheiro, a gente vai começar a vender franquia. E ninguém acredita quando você fala isso. Não. Ninguém. Pode ser pai, pode ser... A única que tava sempre do meu lado era minha noiva. E sempre me apoiando, sempre acreditando no negócio. Cara, aproveitando, eu queria perguntar sobre isso. A gente sabe que desde Napoleão Hill, né? Napoleão Hill veio com aquele conceito do mastermind, de tu se agrupar com pessoas que pensam igual a ti, que têm um objetivo em comum, e a tendência é que esse objetivo seja alcançado de maneira mais fácil. E que nada mais é do que, na Bíblia fala, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Que foi o exemplo que tu falou aqui, que tu fez na imobiliária também. Mas o nosso primeiro mastermind, o nosso mastermind mais forte, é com a pessoa com quem a gente se relaciona. Né? Com a nossa namorada, esposa, noiva. E no teu caso, é com a tua noiva. E tu citou ela muitas vezes aqui. Qual que é a importância dela? Quer dizer, a importância é gigantesca, né? Senão não teria EA Burger aí pelo jeito. Até porque a ideia foi dada. Mas como é que é essa relação de vocês, dessa parceria? Porque, pelo que tu falou, fica muito claro que vocês dois se puxam muito para cima. E a gente vê muitos casos de casais que, putz, às vezes o cara quer fazer uma coisa e a mulher fica puxando para trás. Ou a mulher mais empreendedora quer fazer uma coisa, quer testar uma coisa nova e o cara fica puxando para trás. Então fica um negócio de forças negativas, assim, porque um quer ir e outro quer voltar. E no caso de vocês, dá para ver muito claro que tem esse negócio de, pô, vamos junto, vamos explodir os dois juntos, né? Com certeza. Isso... Respondendo a sua pergunta, a importância dela na minha vida é 100%. Em todos os sentidos. Né? A gente trabalha, a gente treina, a gente dorme junto, a gente faz tudo junto. Eu fico 24 horas do lado dela. Só não tá aqui porque ela tá trabalhando, né? Tá fazendo outras coisas importantes. Porque daí depois vai ter que ter um podcast com ela também, né? Exatamente. Vai ser difícil chamar ela aqui, porque ela não gosta. Não gosta. Não. Mas vamos falar um pouquinho, Léo, de como funciona uma empresa e de como funciona um casamento. Tá. Porque eu acho que as coisas são muito parecidas, tá? Qual que é o segredo de uma empresa hoje? É você buscar sócios que pensam igual a você, mas que têm habilidades diferentes. Ponto. Tá? Se eu tenho um sócio hoje que tem as mesmas habilidades que eu, a empresa ia quebrar, porque a gente ia sair vendendo franquia para Deus e o mundo e ninguém ia saber estruturar o negócio, tá? Um casamento, ele funciona da mesma forma. Então, qual que é o segredo meu com a Larissa? Tanto em casa quanto na empresa, cada um cuida de um departamento. Então, em casa, a gente dividiu as tarefas e na empresa nós dividimos as tarefas. Então, ela tem a mesma ambição que eu, ela quer chegar no mesmo lugar que eu, mas ela possui habilidades e pensamentos diferentes. Isso, na maioria das vezes, é o segredo do sucesso. Por quê? Se não fosse a Larissa, eu já teria vendido 500 franquias. E em um ano eu teria enfiado um monte de dinheiro no bolso e quebrado, porque eu não ia saber estruturar isso. Então ela fala, não, amor, vamos estruturar aqui primeiro, vamos mais devagar, vamos com calma. Então é aquela, não falando de pessoas, mas falando de energia, energia masculina e energia feminina, o yang. Então um complementa o outro, né? Então, enquanto ela faz a parte de dar uma
não me colocar para baixo, mas ela me segura um pouco. Ela falou, não, vamos com calma, vamos estruturar, porque se dependesse de mim, eu já estaria pegando 5 milhões emprestado no banco, abrindo mais 5 lojas em shopping Vai. Exatamente. Eu não penso muito nas coisas negativas ou nas coisas ruins que podem acontecer. E ela já é mais pé no chão, já é mais equilibrada, mais centrada, né? Eu já sou uma pessoa, não, vamos pra cima, vamos... E ela, não, calma, não é assim, mas o mindset dela é muito parecido com o meu e a gente almeja chegar no mesmo objetivo. Mas em objetivos de vida, tem algumas coisas que eu penso diferente dela. E não tem problema, tá tudo certo. Não vai ser 100% igual. Nunca vai ser 100%. Se for 100% igual, você tá casado com um clone seu. E não vai dar certo. Então, quando a gente abriu a empresa e começaram a dar alguns problemas de relacionamento, falei, olha, é o seguinte, eu cuido desse departamento, expansão, vendas e desenvolvimento de produto. Você cuida do administrativo e financeiro. E os problemas maiores a gente resolve junto. A partir daí eu nunca mais tive problema. Ah, legal. E em casa foi a mesma coisa. Olha, eu faço a nossa comida todos os dias, eu lavo a louça, e aí antes de ter a estrutura que a gente tem hoje lá no comecinho, né? Porque hoje a gente... Sim, hoje não tem como mais. Não tem como, né? A gente tem a pessoa que faz toda a limpeza, as coisas para nós. Claro. Tem uma pessoa que fornece a nossa alimentação, porque a gente não tem mais tempo. Como eu te falei, tempo é dinheiro. Sim. Não tenho mais tempo de ficar cozinhando ou limpando casa, porque eu preciso estar resolvendo coisas mais importantes. Mas lá no comecinho, eu lavava a louça, eu fazia a comida, ela lavava a roupa, ela limpava a casa. Então, a gente dividia as nossas tarefas. E assim na empresa também. Pô, mano, muito legal isso aí. Porque lá em casa é assim também, a gente divide. Porque eu sou mais organizado e ela é mais bagunceira, né? A Clema, a minha esposa. Mas ela que cozinha, ela adora cozinhar. Então é mais ou menos essa divisão também. A única diferença é que eu lavo a louça, né? Ela cozinha, suja tudo. Nossa, faz uma zona. Mas tá melhorando. Cara, tinha vezes que eu olhava assim, mano, pra que sujar esse monte de panela? Não faz sentido, não. Mas tá melhorando. Mas na empresa, esse lance que tu falou é muito real também. Muito. Porque... na minha empresa, na Movement, né? Hoje nós somos em 5 sócios. Tem eu, o Norton, o Túlio, o Alexandre e a Carol. Carol acabou de entrar, né? Então não participou de muitas discussões, assim. Mas eu, Norton, Túlio e Alexandre, a gente sempre participa, sempre toma as decisões em conjuntos. Apesar de ter participações diferentes, assim, na hora da decisão não existe isso. E é legal porque nós somos em 4 e... tem essa tendência de eu e o Túlio, nós sermos os mais loucão, assim, que nem tu, e vamos pra cima e vamos estourar e tal. E o Norton e o Alexandre são mais pé no chão, são mais céticos e tal, e fazem muitas vezes o advogado do diabo. Sim. E é muito bom porque dá essa consistência para a empresa, né? Esse equilíbrio. Exatamente, porque senão, é o que tu falou, imagina se fosse só tu, mano. Cara, ia ter vendido estourado, ia ser assim, ó, estourou em um ano e quebrou. Exato. Não tem como, não tem como manter. Isso é muito foda. Mas, cara, e além dela, assim, quais as pessoas que mais te ajudaram nessa tua jornada? Olha, tem algumas pessoas muito importantes na minha jornada, mas assim, não da parte financeira, né? E sim na parte de criação, né? Então, lá no princípio, teve muitas pessoas que eu tive convívio, que eu tive contato, e que eu falei assim, eu não quero ser igual a essa pessoa. Isso é uma ajuda. Porque você vê uma pessoa e você fala, não, que eu vou fazer exatamente o contrário do que essa pessoa está fazendo, né? Então, eu sempre tentei ficar perto de pessoas com um astral muito alto, com pessoas positivas. Eu não me identifico com pessoas negativas, entendeu? Se eu chego num local e vem alguém falar alguma besteira na minha orelha, eu acabo saindo de perto, né? Tem um amigo meu, que é um irmão meu, que a gente trabalha junto há muitos anos, inclusive hoje ele vende franquia também. Eu conheci ele com 14 anos e a gente tem o mesmo perfil, então um sempre ajudou o outro. Eu fiquei mais tempo... Foi a pessoa que eu mais convivi da minha vida inteira. Porque eu trabalhava com ele, ele era meu sócio, a gente saía junto e tudo mais. Legal. Antes de conhecer a Larissa, obviamente, né? Sim, a Larissa, eu tô com ela há 4 anos, minha noiva.
vai fazer 5 anos agora, e ele eu conheço há 16 anos praticamente, né? Uhum. O meu pai e a minha mãe, eu tenho um excelente contato com com eles, um convívio muito bom, é uma amizade, a gente conversa muito, mas da parte de empreendedorismo, as minhas buscas, elas foram muito pessoais. Uhum. Sendo bem sincero, né? Através de Uhum. livros, através de séries, através de filmes, entendeu? Por Uhum. exemplo, hoje eu tenho praticamente todos os canais de streaming, né? Uhum. Então, por exemplo, semana passada eu estava assistindo a série sobre o CEO da Uber. Aí na outra semana eu estava assistindo uma série sobre o CEO do Spotify. Aí na outra semana eu estava assistindo uma série sobre o CEO da WeWork. Então eu tô sempre em busca de conhecimento. Quando eu Sim, tô tá na, sempre estudando, Sempre né? É estudando. aquele lance que tu falou, puta, eu odiava estudar o que tu odiava. Mas Exatamente. o que tu gosta, tá sempre estudando. Exato. Então, quando eu vou viajar, eu levo um livro, tô sempre lendo alguma coisa que me interessa, né? Uhum. Quando eu tô na academia, eu tô na esteira e eu não tô, por exemplo, conversando com algum cliente, eu tô assistindo podcast, eu tô assistindo TikTok de grandes empresários, Uhum. de pessoas que já chegaram aonde eu quero chegar. Então, o conhecimento, a gente precisa buscar conhecimento até o dia da morte. Não existe isso, eu já sei de tudo. Ninguém sabe de tudo, né? Quem fala que sabe de tudo é a pessoa que não tá no sucesso. Uhum. Ela não tá no topo. Para você chegar no topo e você se manter no topo, é uma busca contínua de conhecimento. Quantas empresas não quebraram porque elas não se atualizaram, né? Uhum. Blockbuster, Kodak, né? Quantas empresas não chegaram no topo porque elas estavam em busca de conhecimento, em busca de tecnologia, né? A Uber é a maior empresa de táxi do mundo, eles não possuem um táxi, né? São todos carros de outras pessoas. Uhum. Então, se a gente não buscar conhecimento, se a gente não buscar se atualizar, você nunca pode ficar estático, né? A água parada ali forma mosca, né? A Uhum. gente tem que estar sempre em movimento, sempre buscando coisas novas e Uhum. muito conhecimento e aprendizado. Mas eu acho que isso é uma busca pessoal de cada um. Se você me Sim. perguntar, Lucas, você tem algum mentor hoje? Não, não tenho mentor nenhum. Eu Uhum. busco informações em vários canais, em vários livros de várias pessoas diferentes. Uhum. Legal. E falando nisso, quais são as pessoas que tu via como referência, não agora, Uhum. mas antes de tu bater o primeiro milhão, quando tava ali na corrida, tinha pessoas que tu via assim, putz, mano, esse cara é muito foda, vejo esse cara como referência, ou às vezes até, puta, mano, esse bicho é tão foda, eu queria ser que nem ele e tal, queria ter o resultado dele. Quem são, além do Eduardo, né? Ó, vamos lá. Ó, assim, de pessoas famosas, eu assisti o documentário do Michael Jordan, então eu me identifico muito com o mindset dele. O Uhum. cara, ele nunca, ele sempre foi um atleta que ele não quer perder, ele nunca quis perder, né? Até em apostas, assim, o cara ficava maluco quando ele perdia. E quando a galera provocava ele, era quando ele ia lá e mostrava o que ele tava disposto a fazer, né? Então eu vejo, por exemplo, os atletas de ponta, os atletas de elite hoje, né, os jogadores de futebol. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, Léo, é o seguinte: é, o talento ele não serve para nada se você não tem dedicação. A Uhum. dedicação ela é muito mais importante do que o talento. Então, hoje a gente tem jogadores brasileiros, não vou citar nomes, que eles poderiam estar no topo. Uhum. E eles não Porra. estão porque o cara só pensa em balada, em mulherada, em bebedeira, né? Não tá nem aí. E Uhum. quem tá no topo hoje, você vê que ele tem uma dedicação, o cara vive para aquilo, né? Então, o Michael Jordan foi uma pessoa que eu sempre me identifiquei muito. O Mark Zuckerberg também, fiz um estudo da vida dele, o Steve Uhum. Jobs. Então, eu sempre vou buscar o mais alto padrão em tudo, principalmente em conhecimento. E aí, quando você começa a fazer isso, você vai perceber que os bilionários, eles possuem uma mentalidade, os milionários, eles possuem uma mentalidade e os multimilionários outra. São três mentalidades diferentes. Eu Uhum. vou citar um exemplo para você.
O milionário, ele tá preocupado com o carro que ele vai andar, se ele vai colocar uma camiseta da Gucci, da Dior, da Bauman, a roupa que ele vai usar, ele tá muito preocupado às vezes com o status que ele tá. O bilionário não. O cara usa todo dia a mesma camiseta e a mesma calça. Porque o tempo para ele é dinheiro. Então, enquanto a pessoa ela começa a ganhar dinheiro, ela começa a ver a cor do dinheiro, ela começa a querer realizar os sonhos que ela tem, que ela tem ao longo da vida dela. Eu fui assim quando eu comecei a ganhar dinheiro, Sim, tá? que é Eu tenho, emergente, né? eu tenho uns 40 Jordans lá em casa, eu tenho uma coleção absurda. Pô, igual meu irmão. É. Meu irmão, pô, sai comprando, mano, Exato. pra que tanto tênis? Só que agora eu já tô começando a mudar um pouquinho mais a minha mentalidade. Mas como que funciona na prática, né? Você começa a ganhar dinheiro, beleza? Começou a ganhar dinheiro. Aí você começa a realizar os seus sonhos. Compra uma casa, compra uma roupa, compra um carro, compra um tênis, faz uma viagem, você começa a viver aquela vida ali. Chega num momento, quando você se torna bilionário, que você já passou dessa fase. E aí o seu jogo é outro. Você quer trazer valor para a vida das pessoas. Porque você já consegue comprar tudo que você quiser. Igual o Elon Musk, o que o cara quer? Ele quer povoar outro mundo. Olha o nível. O cara tá cagando se ele tá usando uma camiseta da Gucci, uma camiseta da Dior. Essas marcas, elas foram feitas para serem utilizadas pela pessoa que quer parecer rica. Sim. O bilionário não, ele não tá preocupado com isso. Então eu busco muita informação com os bilionários. Que é onde tu quer chegar. Que é onde eu quero chegar. Porque milionário eu já me tornei. Então agora eu tô numa outra fase, né? Onde eu tô estudando construção de equity para minha empresa, como fazer M&A dentro da minha empresa, como aumentar o valuation da minha empresa, como me posicionar no mercado. Entendeu? Sensacional. Bom, meus amigos, vamos... Hein, produção? Vamos ter que mudar o nome do podcast aqui. Vai ter Segredos dos Multimilionários, depois Segredos dos Bilionários. Trazer, tem umas metas aqui, trazer uns caras grandes aqui, daí eu vou ter que trocar o nome. E você vai ver que cada um vai ter você vai ver que os milionários, eles têm uma forma de pensar, depois os multimilionários outra e os bilionários outra. E se você for estudar o case dessas pessoas, você vai ver exatamente isso que eu tô te falando. E só que tem uma parada que eu acho massa, que assim, ó... O objetivo desse podcast é a gente falar sobre dinheiro. Que é o assunto que é maior tabu na sociedade brasileira e talvez mundial hoje em dia. Né? A gente fala sobre sexo, não fala sobre dinheiro, cara. Não fala sobre dinheiro na mesa de jantar, não fala sobre dinheiro em família. Por causa da religião também, dinheiro é muito pecado e tal. Então isso acaba que é horrível, porque as pessoas não entendem sobre dinheiro, não gostam de dinheiro, não têm educação financeira. Então todo mundo fica ali na corrida dos ratos. Não sabe administrar, não sabe ganhar, não sabe fazer, não sabe criar dinheiro. Não sabe multiplicar o dinheiro e não quer, às vezes, nem quer falar sobre, nem quer saber sobre. E o objetivo desse podcast é justamente trazer vários milionários aqui, quem sabe bilionários no futuro, mas trazer milionários para mostrar um modelo de pensamento, o mindset, como pensa, e também mostrar, cara, que, assim, existem várias maneiras de chegar lá. Com certeza. Né? Porque, por exemplo, tô falando contigo aqui, então o cara vida louca, empreendedor aqui, sai vendendo e tal. Existem outros tipos de empreendedores que, é o cara mais de boa e tal, faz o negócio mais certinho, assim. Existem outras pessoas que, cara, o cara é CLT, ficou milionário CLT, dá pra ficar milionário desse jeito também. Acho que o grande ponto é a gente entender, e aí por isso eu vou anotando aqui, né? Vou anotando cada podcast que eu vou fazendo os principais pontos. Eu vou querer no final da vida, não sei lá, mas mais pra frente, né? Quem sabe escrever um livro. Com certeza. Mas, cara, olha tudo isso, a gente vai conseguir ter um negócio de tudo que essas pessoas têm em comum. Porque tem muita coisa. Muita coisa massa e muitas coisas em comum a favor e muitas coisas assim... Cara, independente, assim, ó, tem coisas, uma das coisas, tá? Uma das coisas que, assim, todo mundo fala aqui, né, produção? A produção pode confirmar pra gente. Mas, ó, todo mundo fala aqui, independente se é empreendedor, CLT, se é o cara que voa, se é o cara mais pé no chão. Todo mundo fala investir em conhecimento. Com certeza. Todo mundo fala, cara, eu não paro de estudar. Toda hora eu tô aprendendo alguma coisa.
né? E aí, pô, tu estudar não é tu fazer um mestrado, não é tu fazer uma pós-graduação. É tu assistir a série da Netflix sobre o CEO, sobre o cara que chegou aonde tu quer chegar. Então, essa questão do conhecimento é uma coisa que, independente da pessoa, para a pessoa ter sucesso aqui, pelo menos o que eu vejo aqui, é uma parada que não acaba, né? Sim. A natureza, Léo, ela sempre vai separar os mais fortes, né? Então, por que o leão é o rei da selva, né? Porque ele é o mais forte, ele é o mais poderoso, ele é o mais corajoso, né? Na sociedade em que a gente vive, não existe leões, existem pessoas. Sim. E quando você tem conhecimento, quanto maior for o nível de conhecimento, maior a quantidade de pessoas que vão trabalhar para você. Isso é fato, não tem como, né? Por exemplo, hoje eu vou sair daqui, eu vou chegar na minha loja nova lá no Morumbi, eu tenho 38 funcionários, né? E quem tem o comando dessa galera sou eu. Porque eu sou chefe deles, então Sim. eu tenho o poder, entre aspas, de contratar uma pessoa, de demitir uma pessoa, de pedir para que ela faça algo para mim, né? Não porque eu sou fodão, não, longe disso, porque eu construí mais conhecimento ao longo da vida do que essas pessoas, né? E daqui a pouco, quando eu tiver outros sócios dentro da empresa, né, às vezes para escalar o negócio, daqui a pouco eu vou ter outros sócios dentro da empresa para montar 500, 5.000 unidades. Esses sócios, se eles tiverem mais dinheiro, mais poder e mais conhecimento, automaticamente eles vão mandar na minha pessoa. Então, por isso que a gente nunca pode parar de adquirir conhecimento, porque conhecimento é poder. E o poder, quando eu falo, não é de você maltratar uma pessoa, longe disso. O empresário hoje no Brasil, ele tem o poder de empregar várias pessoas, de dar dinheiro para essas pessoas, e essas pessoas, elas conseguem ter um estilo de vida muito bom através do emprego que o empresário, né, eu como dono de uma empresa, a gente gera. Mas se ela não tem conhecimento, ela vai ficar naquela vida, a vida inteira, né? E a escola, ela não prepara o aluno para ele virar empreendedor. Ela prepara o aluno para que ele vire um escravo, né? Você sai da escola e você vai fazer uma faculdade, você gera dívida, aí depois te ensinam que você tem que comprar um apartamento, que você tem que comprar um carro, que você tem que trabalhar para outra pessoa, que você tem que acordar às 8. Então, voltando lá no Eduardo, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele não consegue adquirir conhecimento. Ele está tão focado no trabalho que ele só aprende a fazer aquilo lá. E ele não consegue adquirir conhecimento. Então, hoje eu entendo o que o Eduardo me explicou naquela época. Porque hoje eu foco, o meu dia, ele não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Às vezes eu posso... sei lá, eu tô no banheiro, vou adquirir um conhecimento ali naquele momento, tô sem fazer nada, sabe? Tô aqui, é uma troca de experiência, tô adquirindo conhecimento com você, você tá adquirindo conhecimento comigo. Então, pode até ser uma coisa maçante, mas é o mais importante da nossa vida, é você ter conhecimento. E é o que separa os humanos dos animais. Né? Por que o humano, falam que nós estamos hoje no topo da cadeia alimentar? Porque nós somos responsáveis por tecnologia, por medicina, pelo empreendedorismo. Senão estaria todo mundo lá numa caverna se matando para fazer fogo. Né? Como que a gente saiu desse status de estar lá na floresta fazendo fogo para um foguete da NASA? Conhecimento. Então, qual que é a chave do sucesso? É você buscar conhecimento. Buscar conhecimento no quê? Em praticamente tudo. Hoje eu costumo dizer que para o ser humano, para ele buscar o máximo do potencial dele, né, o máximo do potencial dele, ele tem que saber de tudo, ele tem que saber de nutrição, senão o cara vai criar doença, vai ter depressão. Ele precisa saber de lei da atração, é o básico, para você atrair coisas boas para sua vida, para você gerar energia, né, energia que quando eu falo de calor, para ele atrair pessoas que estão na mesma sintonia do que ele. Então, é uma série de fatores, né? A pessoa que fica engessada em apenas um tipo de conhecimento, ela não está preparada pro habitat, para essa guerra em que a gente vive hoje, né? Não adianta. Total. Cara, e tu falou um lance que eu acho legal.
especificamente no nosso caso, a gente faz lançamento de curso online, né? Uhum. E lançamento, eu sempre falo, bato o tempo todo, lançamento é energia. Lançamento é energia. Todas as vezes que a gente fez lançamento que deu ruim, é que a energia estava baixa, não estava todo mundo na mesma sintonia. Perfeito. Todas as vezes que deu bom, tá todo mundo, toda a equipe vibrando lá em cima e na mesma Perfeito. energia. Como é que tu vê isso? É assim com vocês também? Tu falou que a energia é uma coisa que importa muito. E é assim, mais do que é assim, como é que tu lida com isso? Como é que faz para manter a energia lá em cima e sempre uma energia boa? Bom, vamos lá. Vamos separar um pouco da parte religiosa, tá? Que também é Sim. um outro tabu, da parte científica, né? Nós, seres humanos, somos feitos de energia. Então, tudo é energia, tá? Uma pessoa que ela não tem audição, ela não tá ouvindo a música que tá tocando. Mas não quer dizer que aquela música não exista. Então, aquela música tá lá, Sim. mas ele não tá ouvindo. Então, quando a gente fala de lei da atração, eu sempre tento focar o meu pensamento nas coisas boas. Então, se eu tenho um problema, eu não posso perder tempo focando no problema. É aí que muitas pessoas erram, muitos empresários, muitos empreendedores, eles pecam porque eles ficam focados no problema, lamentando, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Que problemão que eu tenho? Você não pode focar a sua energia no problema, você tem que pensar na solução. Né? Então hoje eu medito praticamente todos os dias para eu manter a minha consciência sã. Eu treino praticamente todos os dias para eu conseguir manter o meu corpo e liberar a endorfina. Eu mantenho uma alimentação, que essa última semana eu comi hambúrguer todo dia. Ô, produção, o cara vem falar de alimentação. Mas... O cara hambúrguer aqui, ó, hambúrguer. Pois mas normalmente durante a semana eu mantenho uma alimentação limpa, né? Uma alimentação saudável. E eu tento manter os meus pensamentos focados em coisas boas. Quando eu tenho quando acontece algo ruim na minha vida, eu fico no máximo meia hora lamentando. Depois qual é a solução? É sempre assim, qual é a solução? Tem problema? Qual é a solução? Funcionário, quando vem encher a porra do meu saco, você não acredita que aconteceu. Eu não quero saber, já resolveu? Você já sabe como vai resolver? O problema todo mundo sabe. Eu falo para todo mundo, você não me traz problema, eu já vim com a solução pronta. Então, eu treinei os meus funcionários, a minha equipe, para que eles... tem um problema, já vem com a solução pronta. Se vira. Você está sendo contratado para isso. Eu não quero saber de problema. Então, isso assim... muitas pessoas enxergam como egoísmo, tá? Eu sou responsável pelos meus problemas e eu administro os meus problemas. Então eu falei pra minha mãe, olha, você me desculpa, mas se você tem um problema muito grande para você resolver hoje, você tem que buscar um terapeuta, você tem que buscar um psicólogo, um psiquiatra, você tem que ter o seu marido como apoio. Eu vou estar aqui para te apoiar, mas infelizmente eu não tenho tempo hoje para cuidar dos seus problemas. Por quê? Se eu pego o problema da minha mãe, aí eu pego o problema do meu pai, aí eu pego o problema das minhas irmãs, aí eu pego um problema de um amigo meu, pego um problema de outro familiar. Cara, e os meus problemas? A hora que chegar os boletos para pagar, a conta para pagar, a hora que a água apertar ali, que o negócio apertar, quem vai ter que resolver sou eu. Então, infelizmente, o empresário, o empreendedor aqui no Brasil, ele fala, nossa, ele não tem coração nenhum. Nossa, ele é egoísta. E não é. Tempo para mim é dinheiro. Eu tô numa operação no shopping que tem o maior faturamento por metro quadrado do Brasil. É o shopping mais foda do Brasil, que é o Shopping Morumbi. Eu não tenho tempo de errar. Então, a gente não tem tempo de errar. Gostei. Não tem tempo de errar. Gostei. Cara, animal, mano. Me identifico muito. Eu tenho mais ou menos esse perfil. A gente tem mais ou menos essa cultura também na Move. E que, cara, é muito isso, né? Porque se tu pensa como empresário, se tu fica resolvendo todos os problemas de todo mundo, cara, tu acaba criando uma dependência tua que... Se todo mundo vai para ti para resolver problema, tua empresa não consegue crescer. Porque tu fica só resolvendo pequenos problemas, né? Lá na Move também eu tenho essa pegada. Ó, não me traga problema, traga soluções. Sempre chegar com um problema, existe um problema, tá? Não, pesquisou no Google, não conseguiu resolver, falou com as pessoas, não conseguiu resolver. Vai chegar no teu líder ou vai chegar em mim, chega com 3 possíveis soluções.
Pode até não ser a melhor solução, e a gente vai te guiar e vai te dizer, putz, é a melhor solução ou não. Mas, se tu chega só com um problema, o que tu faz? Tu não abre a tua cabeça para buscar a solução. Então, eu acredito que essa habilidade de resolução de problemas é uma das habilidades mais valiosas que a gente tem hoje em dia. E todo mundo que tem essa habilidade, que tem esse mindset, essa mentalidade, vai crescer na vida. Vai crescer na vida. Porque nada mais é, tu ganhar dinheiro, nada mais é do que resolver o problema dos outros. Né? Tu vai estar, por exemplo, e aí hambúrguer, qual problema tu tá resolvendo? Tá resolvendo o problema de alimentação, mas mais do que isso, de entretenimento, as pessoas saem, elas querem sair, querem consumir um hambúrguer bom. Quanto mais tu fizer isso para mais gente, mais dinheiro tu vai ganhar. Tu vai ganhar, né? E vai de tudo, o garçom lá. Cara, as pessoas estão indo lá, não é para se alimentar. Para ter uma experiência. Para ter uma experiência, para passar um tempo bom, para se divertir, né? Quanto mais o garçom fizer com que essa experiência seja boa, mais ele vai ganhar. Com certeza. Mais ele vai ganhar. Então, essa mentalidade que muita gente não tem, cara. Os caras, eu vejo muito, acredito, tu deve ver muito mais porque tem mais lojas, tem mais funcionários. Mas do cara achar que, ele é pago para isso. Ele é pago, o garçom é pago para levar a comida daqui para cá. Os caras não têm essa mentalidade de crescimento, né? Não. Vou te dar um exemplo. Tá? Ontem eu tava lá na minha loja e o que eu acho engraçado, Léo, que eu vejo hoje em dia, muita gente criticando os empresários, né? Os donos de empresas, os empreendedores. E a galera acha que, porque a vida me deve algo. Porque o plano astral tem que conspirar ao meu favor. Porque se eu sou bonzinho, eu vou ter algo em troca. Cara, as pessoas elas não entendem que elas estão numa guerra. Você está vivendo uma guerra hoje aqui. Entendeu? Se você não fizer um podcast bem feito, amanhã alguém vai lá e vai tomar o seu lugar. Vai tomar a sua audiência. Vai chamar as pessoas que estão aqui para irem lá fazer podcast. A gente não tem tempo de errar. A gente tem que neutralizar os inimigos. Se você não acorda todo dia num mindset que a pessoa que fala assim, eu não tenho inimigo nenhum, ela não é bem sucedida. Porque não tem como você chegar no topo sem fazer inimigos. A partir do momento em que você está fazendo sucesso, tem alguém incomodado com o seu sucesso. E tem algum inimigo querendo te neutralizar. Lucas, mas você não quer que os seus concorrentes prosperem? Óbvio que não, o cara vai roubar cliente meu, porra. Vou querer que ele prospere pra quê? Pra eu quebrar o meu negócio? Não existe isso. Infelizmente, a gente vive num mundo em que ou você vai ser egoísta, né? Vamos colocar egoísmo entre parênteses, porque muita gente vê isso como uma coisa ruim. Ou você vai ser uma pessoa egoísta e pensar no bem da sua empresa, no bem da sua família, no bem dos seus familiares, das pessoas que você ama, ou você tá morto. Mas não dá tempo para ficar se lamentando, para ficar pensando, para ficar, ai meu Deus do céu, quanta coisa de ruim que tá acontecendo no mundo. Porque se você faz isso, o seu inimigo ele vai lá e ele vai te destruir. E você vai quebrar. E é por isso que muitas empresas quebram no começo. Porque as empresas maiores vão lá e matam o cara no ninho, não dá chance do cara crescer. Mata entendeu? No ninho a arte da guerra. Mata no ninho, e tem que ser assim. Massa. Tem que ser agressivo, né? Não tem como você chegar no status de bilionário sem ser agressivo. Não tem como. Não tem como. Você pensando... Você tem que ser frio e calculista. Né? Coração quente, mente fria e calculista. Você tem que pensar nas pessoas que você ama, nas pessoas que correm com você, que estão do seu lado. Você tem que ser 880. Porra, tem um funcionário lá que você confia no cara, que você gosta do cara, vai lá, aumenta o salário dele, dá oportunidade pra ele, chama o cara pra almoçar, leva o cara pra passear, mantém o cara ali perto. Agora, funcionário que não tá correndo junto, não tá gerando receita, não tá na mesma vibe que você, na mesma sintonia, na mesma energia, manda o cara embora, porque senão esse cara vai te fuder. E depois ele ainda vai voltar com uma ação trabalhista. Então já recebe a ação trabalhista na primeira semana. Espera dar dois anos, você vai ter que pagar mais caro. Eu sou um pouco mais soft que tu, assim, eu tenho essa pegada agressiva, mas eu ainda converso, tal. Se fosse o garçom, eu ia conversar com o cara, tal, entender, explicar, ia dar mais uma chance, ele ia ajustar. Mais uma só, né? Não mais várias. Mas é uma coisa que eu vi, assim, que,
E eu falo pros meus sócios, cara, quando acontecer isso de novo, velho, a gente precisa acabar na hora, a gente não pode deixar mais. Aconteceu algumas vezes, assim, na empresa a gente dar mais de uma chance de tentar e conversar e tal. E, cara, assim, sei lá, fizemos isso com, sei lá, 10 pessoas, com uma deu certo, a gente conseguiu recuperar, tá ligado? Só que, tipo, as outras, cara, laranja podre, assim... Apodrece todas. Apodrece todas, cara. Puta, tinha um moleque que era muito bom, que era um copywriter que era muito bom. E aí tinha uma menina que era muito ruim, tipo, não tava na vibe ali, não tava na energia. E tava trabalhando lá. E aí, cara, eu tinha que ter cortado ela na hora. E aí fui, puta, dando chance, tentando. E, cara, cheio de problema e não rolava. E aí, puta, aí começaram a namorar. Puta, mano, aí chegou um momento, assim, a gente chegou, teve que cortar ela. Na real, ela até pediu pra eu sair, porque ela viu que já não tinha mais clima. E aí, putz, deu 2 meses, a performance do cara baixou e acabou saindo também, ao natural. Então, a gente perdeu um cara que era tinha um puta potencial, tinha muito potencial aqui dentro. Fiquei muito triste quando ele saiu, mas por quê? Porque a gente não cortou ali. O mal pela raiz. Exato. Isso é foda, isso a gente tem que se ligar mais. Hoje a gente eu trabalho da seguinte forma, eu contrato caráter e treino as técnicas, né? Parte técnica. A parte técnica, porque se você contrata pela parte técnica e a pessoa não tem caráter, então eu acho que as pessoas, elas vivem muito de mimimi hoje. A gente tá vivendo num mundo, cara, em que as pessoas, elas vivem de fantasia. E elas acham que a vida deve alguma coisa pra elas. A vida dos astros, né? Os cosmos, né? Eles devem alguma coisa, não deve porra nenhuma. Se você não trabalhar direito, você vai ser mandado embora. No EA Burger ou em qualquer outro lugar que a pessoa for trabalhar. Se ela não trabalhar direito, se ela fizer cagada, ela vai mandar embora, vai ser mandada embora. Se ela não adquirir conhecimento, ela vai trabalhar para os outros. Não tem muito assim para onde fugir. A pessoa que tem conhecimento, ela vai ter outras pessoas trabalhando para ela, e é normal. E é normal, isso não... Tem pessoas que gostam de trabalhar de CLT? Tem. Tá errado? Obviamente que não. Tem pessoas que gostam de trabalhar das 8 às 6, depois pega férias lá de 30 dias, desliga o telefone, coisa que eu não posso me dar o luxo hoje de desligar meu telefone. Elas desligam o telefone lá e tá tudo bem. Ônus e bônus, né? Ônus Cada e um bônus. no seu perfil. Bom, Lucas, chegando aqui nas últimas perguntas mais importantes. O tempo corre rápido quando o papo é bom. Pois é, mano, já foi mais... Foi quanto aí, produção? 1 hora e quanto? 1h12 já, pois mano. Porra, foi aqui, ó. Foi bom. Cara, pergunta muito, muito importante. Qual livro que tu leu, seja... às vezes até pode ter visto o resumo do livro no YouTube, assim, né? Mas que mais que te impactou nessa jornada até 1 milhão? Não agora, não depois que já fez, mas até o primeiro milhão. Vou achar que eu sou sádico agora, hein? Nicolau Maquiavel, A Arte da Guerra e as 48 Leis do Poder. Ando com os 3 no bolso. Muito boa, não vamos falar mais sobre isso para não dar chance de corte e ser tirado de contexto, mas excelentes livros, excelentes, gosto muito e, cara, e precisa ter uma maturidade grande, né? Muito, tipo, não é para quem tá começando e precisa entender muito de como tem que as saber coisas... digerir. Exatamente. E, cara, qual curso que mais te impactou, assim? Eu não sou muito de fazer curso, não. Fez curso? Não gosto de ficar engessado em um tipo de aprendizado, né? As minhas buscas, como eu falei para você, tanto da parte religiosa, espiritual, quanto da parte de empreendedorismo, elas são muito pessoais, entendeu? Então eu leio muito, assisto muita série, e eu acho que as pessoas, elas deveriam fazer isso. Tem pessoas que não gostam de ler, então beleza, assiste uma série. Tem pessoas que não se identificam com audiovisual, então vai ler um livro. Tem pessoas que gostam de conversar e adquirir com outras experiências, né? Encontrei o CEO de uma rede grande, foi lá visitar minha loja esses dias, não vou citar nomes, eu fiquei 1 hora lá papeando com ele, eu tava adquirindo conhecimento, ele nem percebeu. Eu só jogando a isca, o cara soltando tudo. E eu falando, você me aguarde. Você tá dando poder pro inimigo. Não é bem assim. O cara falou não é bem assim. Não é bem assim. Cara, e olhando pra trás aí, o que tu vê
não só no E aí Burger, tá? Uhum. De toda a tua jornada. Tá. O que tu olha assim, cara, isso aqui eu não teria... Se fosse hoje eu não teria feito de jeito nenhum. Nossa. Ou se tem alguma coisa, né? O cara pode olhar, não. Tem um baseado aí pra soltar mais rápido? Olha, Léo, não sei te dizer assim de bate-pronto. Eu não tava preparado pra essa pergunta. Não, mas nenhuma pergunta, ó, deixar claro, mas também que nenhuma pergunta aqui, ó, nenhuma pergunta é passada antes. Tem que vir tudo de bate-pronto. Exato. E, cara, bom, acho que eu já sei a resposta que tu falou, né? Maior tombo financeiro, assim, que tu tomou. Ah, foi na época da EA Digital, cara. Eu tava num lifestyle muito bem, então essa empresa ela quebrou muito rápido por causa da pandemia, né? Então, além de eu ficar sem dinheiro, eu ainda tinha dívidas no cartão de crédito, né? Então, eu não tava sem dinheiro, eu tava no negativo lá embaixo. Então, depois Sim. eu tive que pagar todas as minhas contas, tava com o nome sujo, tava sem carro, tava tudo extrapolado, né? Devendo pra Deus e o mundo, então eu tive que quitar todas as minhas dívidas para que eu pudesse me reerguer de novo, para que eu pudesse fazer as minhas coisas, né? E como é que é a tua administração com dinheiro hoje? O que tu faz com o dinheiro que tu ganha? Tá. Eu tenho aplicações em bolsa, eu tenho aplicações em moedas digitais, eu tenho aplicações em imóveis, mas aonde eu aplico a minha maior parte do meu dinheiro é na minha própria empresa. Eu estava estudando o Jeff Bezos. E o que ele faz com o dinheiro dele? Isso é muito importante, até para quem está ouvindo, fica a dica. O que os bilionários fazem? Tá? Eles pegam o dinheiro da PF para abrir outras empresas. Eles não ficam aplicando esse dinheiro, porque nada vai gerar mais ativo do que uma empresa. Então, eles constroem equity. Né? Então, uma parte dos meus recursos agora está sendo utilizado para criar outros negócios. Tá? Então, é bem provável que o EA Coffee venha para os próximos anos. E eu estou criando uma outra empresa que se chama Potencialismo. Não tem nada de podcast, mas é uma empresa voltada para palestras de autodesenvolvimento e alta performance. Ah, legal. Que é uma parada que tu curte também. Uma parada que eu gosto. Adoro esse bate-papo aqui. Eu ficaria aqui até amanhã. Mano, animal, a gente tem a última pergunta, que é a pergunta mais importante, porque... antes da última pergunta, eu quero falar as coisas que eu anotei, né? Tem a última pergunta que é mais importante, Legal. mas a gente guarda a audiência pro final, né? Senão os caras já saem. Finalizando, então, o pessoal vai falar, não, melhor coisa fica pro final. Cara, anotei coisa pra caralho, anotei 8 pontos. Porque, assim, eu sempre indico a galera que tá assistindo a anotar também. Com certeza. A ver quais são as coisas que mais marcaram. Porque tu contou uma puta história, contou a tua história, falou muito do teu modelo de pensar. Tem coisas que vai ter gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar, tem gente que vai falar, putz, mano, quero fazer assim, ou não, esse estilo não faz tanto sentido pra mim. E tem coisas que vai marcar mais a pessoa, seja pela história que ela tem, seja pelo momento que ela tá passando hoje, né? Então, sempre indico anotar e também ver daqui a 6 meses e ver de novo o podcast para anotar o que tá pegando naquele momento. Cara, a primeira coisa que eu anotei aqui foi que tu falou que tu não gosta de estudar o que tu não gosta, né? Então, isso foi muito, muito importante porque às vezes a gente é forçado, às vezes não. A maioria das vezes, todo mundo é sempre forçado. Tu vai na escola, cara, não interessa o que tu gosta ou o que tu não gosta. Tu vai ter que ver todas aquelas matérias. Porra, eu odiava química, não sei nem como é que eu passei em química. Cara, você imagina um tatuador hoje, um cara que ganha aí 500 pau por mês de lucro líquido na mão dele, porque o tatuador não tem gasto, né? A tinta é patrocinada, a maquininha é patrocinada, tem do estúdio, às vezes ali, né, do aluguel, Sim. E de um ou outro funcionário, mas é uma estrutura enxuta. Sim. Ele ganha pela arte mesmo dele, né? Vou dar um salve até pro Léo, que me tatuou o corpo inteiro. Boa. O cara, puta, arrebenta. Então você imagina um cara desse na escola tendo aula de química. E aí quando chega lá nota 0, a professora fala pra ele, nossa, você não vai ser ninguém na vida se você não estudar. Hoje o cara tá ganhando 1 milhão de vezes mais do que aquela professora que tá até hoje dando aula, inclusive, né? Sim. Então, é uma coisa que a galera não dá, né? Você tem que incentivar o que as pessoas gostam de fazer e sabem fazer muito bem, né? Não só o assunto,
mas como a maneira também, Com né? certeza. Então tu falou, não fiz muito curso. Mas, pô, tu assiste série pra caralho o tempo todo. Né? Então tu vê, cara, os assuntos que eu gosto e a maneira que eu gosto. E usar isso a teu favor. Isso eu achei muito bom. Gostei também a parte que tu falou que vender é diferente de empreender. Né? Tu falou a história do teu pai. As habilidades são totalmente diferentes. Né? Apesar de, claro, assim, todo empreendedor tem que saber vender. Mas tem muito mais habilidades, muito mais coisa que tem que saber. Muito mais pica para resolver do que simplesmente vender. Gostei também a parada que tu falou da organização e otimização do tempo, o lance do Trello ali, mas o maior exemplo para mim é ali reunião com os fornecedores na esteira. Então, porque, cara, é o cara que tá querendo te vender, né? Tu não precisa dar tanta moral assim de estar 100% ali e tu otimiza teu tempo. Tu também falou o seguinte, você aprende muito mais na rua do que na escola ou na faculdade. Muito mais aprendizado. Falou da história lá de quando tu estava no mercado imobiliário. E aí tu começou a colar em quem tinha resultado. Com certeza. E aí é aquela é o princípio do mastermind, é o princípio do você é a média das 5 pessoas com que você mais anda. Cara, não tem como... Porra, mesmo tu esteja começando, se tu começar a andar com 5 milionários, não tem como tu não ficar milionário, cara. E é assim na natureza, você já viu águia voando lá com o urubu? Vai o urubu fica lá comendo a carniça, a águia tá lá, do outro lado. Exatamente. E aí, cara, é coisa que às vezes a gente não sabe como explicar, não sabe, mas as coisas acontecem. Então, tu não é do mercado digital, né? Mas no mercado digital tem muito lance de grupos de mastermind, grupos de negócios, né? E, cara, é meio que assim, uma coisa que mudou o jogo pra mim foi ter entrado em um grupo de negócio. Porque lá todo mundo já estava fazendo lançamento de curso de mais de 100 mil reais e eu não conseguia. Cara, eu entrei, deu 6 meses, 7 meses e eu fiz. Né? Então, o teu ambiente molda muito não a maneira como tu pensa, assim, mas os resultados que tu tem. E o legal é que os caras que dão curso, na maioria das vezes, não fizeram curso nenhum, né? A maioria. Isso é verdade. Hoje, por exemplo, eu poderia lançar um curso facilmente de como franquear o seu negócio. Pergunta se eu fiz algum curso. Não. Meu curso tá na vivência, na rua, né? No dia a dia. Que são as experiências que a gente adquire até poder dar um curso para uma pessoa que não... Às vezes ela não tem esse tempo para aprender sozinha, né? Então o curso vai lá e é mais rápido, né? Um caminho mais rápido. Mas aí tem uma parada massa que eu acredito que é mais comum no marketing digital, assim, na cultura já do marketing digital. Cara, a gente tá muito acostumado a comprar curso porque agiliza muito, né? Agiliza. Então, porra, imagina. Pô, beleza, tu aprendeu na rua. Tu aprendeu tomando porrada, errando um monte. Agora imagina eu, quero começar a franquia. Porra, é melhor eu quebrar a cabeça e tentar fazer tudo do meu jeito ou comprar um curso teu, comprar uma consultoria ou o que for. Né? Então, a compra do conhecimento, né? Exato. Porra, e de quem tem o skin in the game, de quem tem resultado, né? Porque o que mais tem também é a gente vendendo curso que nem fez. E a internet proporcionou isso, né? Hoje em dia você adquire conhecimento, é o que eu falo, cara, não é possível que uma pessoa não tenha conhecimentos básicos hoje em dia, porque todo mundo que a gente vive hoje tem acesso à internet. Então você vai lá e dá um Google, então tirando, vamos colocar aí, medicina, advocacia, essas coisas mais complexas, ali né? Inclusive, pelo que eu tô vendo, daqui 5, 10 anos não vai mais existir advogado, né? Porque já tem uma tecnologia lá que faz toda a parada. Hoje em dia já tem robô que virou médico, então... todo mundo tem que estar atualizado o tempo todo, senão vai virar uma blockbuster da vida, né? Inclusive isso vai ao próximo ponto, né? Que tu falou, pô, nunca para de estudar, tá sempre estudando. E tem um que, cara, eu achei muito bom, porque assim, tem vários que, cara, a galera já fala, tal, já viu, assim, mas tem um que tu não falou, mas baseado no que tu falou eu peguei, que é o seguinte, um mau exemplo pode ser um bom exemplo. Que foi quando tu falou da tua criação, tinha pessoas que tu olhava e falava, putz, não quero ser igual a essa pessoa. Então tu entender que ter essa maturidade de entender, putz, essa pessoa, ela está onde eu quero chegar ou ela é do jeito que eu quero ser? Não, totalmente o contrário. Cara, vou ser o contrário dela. Usar um mau exemplo como para um bom exemplo. Exatamente. Então isso eu achei muito bom. Essas foram as minhas anotações. E aí, pra gente finalizar, cara,
pra... Assim, tem muita gente que tá nos assistindo, que já tem grana, que já é milionário, multimilionário, mas tem muita gente que tá no começo da sua caminhada. E é aquela, né? Sabe, quando tá no começo, não tem grana, tá tudo fodido, não sabe pra onde vai, não sabe o que fazer. Mas, se fosse tu, olhando pro teu começo, tá? Mas com a cabeça que tu tem hoje, se tu tivesse R$200 no bolso e quisesse se tornar um milionário, o que tu faria com esses R$200? É uma pergunta simples, a resposta é simples, mas é muito mais complexo do que isso. Muita gente me faz essa pergunta e qual que é a pergunta que eu devolvo para a pessoa? Primeiro, o que você gosta de fazer? O que te dá tesão, porra? O que te faz levantar da cama todos os dias? Qual é a porra que você gosta de fazer? O que você gosta? O que você ama fazer no mundo? Puta, Lucas, eu gosto de pintar quadro. Tá, então a gente já vai partir daí. Porque se você faz o que você não gosta, aquilo lá se transforma numa tortura. Não importa se você tá ganhando rios de dinheiro. Muita gente vem, Lucas, hamburgueria dá dinheiro? Dá. Então eu vou abrir uma hamburgueria. Não, você não vai, porra, abrir uma hamburgueria porque você não gosta. Você gosta de comer hambúrguer, mas vai lá ficar lá na chapa, lá, numa cozinha com 70 graus, lá transpirando igual um cavalo a noite inteira. Vai lá colocar 100 quilos de carne no lombo. Não vai. Então a primeira coisa é, o que você gosta de fazer? O que te dá paixão na vida? O que te dá tesão? O que te faz levantar da cama? Ponto. Beleza. Eu gosto de pintar quadro. Então tá. Agora você vai adquirir conhecimento e você vai virar o melhor pintor de quadro. Esse é o segundo pilar. Então o primeiro pilar é você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Vou puxar o saco do seu irmão. Tá? Por que eu acho o Mustache um dos maiores influencers gastronômicos do Brasil e que ele vai ser um dos maiores do mundo, na minha visão, tá? Não é puxando o saco dele, porque ele ama o que ele faz. Ele ama, ele é apaixonado pelo que ele está fazendo. O trabalho dele, o lazer, é a mesma coisa. Você tem que transformar o seu trabalho num lazer. Ficaria aqui horas conversando com você, eu não estou trabalhando aqui, eu estou papeando. Eu vou lá para minha hamburgueria agora, eu tô curtindo aquela parada, entendeu? Então, em primeiro lugar, você tem que amar o que você faz, você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. Depois, você tem que adquirir muito conhecimento no que você está fazendo. E o terceiro, que é o ponto mais importante, é a resiliência. É aonde separa os homens dos meninos. É onde 99% da população, ela desiste. Quando chega o primeiro problema, o cara, ai meu Deus do céu, o cara desiste, ele se caga inteiro. Ele morre de medo de ir pra guerra. Entendeu? Eu falo de guerra aqui, não tô falando de pegar uma metralhadora e sair metralhando todo mundo. Mas se você não tem agressividade no mercado de trabalho, meu amigo, você tá morto. Você não vai evoluir, porque todo mundo tem problema. Eu tenho um amigo meu lá do Rio de Janeiro, que eu chamo ele de mestre, não vou entrar em mais detalhes do porquê que eu chamo ele assim. E ele fala que assim, quando você começa no empreendedorismo, você mata um leão por dia. Daqui a pouco você tá matando uma manada por dia. Daqui a pouco vem os dinossauros, daqui a pouco você tá matando um monte de dinossauro por dia. Hoje eu ganho infinitamente mais dinheiro do que eu ganhava antigamente. É fato. Mas eu tenho muito mais problema para resolver. Qual que é a minha principal função hoje no EA Burger como CEO? Resolver problema. Então eu tenho problema todo santo dia. Problema com fornecedor, problema com fulano, com ciclano, com beltrano. Não tem como. Então se a pessoa não tem resiliência, ela não vai pra frente. Ela vai desistir no primeiro problema que ela tiver. Entendeu? Muitos falam, eu quero ser empreendedor, né? Eu quero ser empresário de sucesso. Qual que é a fórmula para isso? Você ganhou na Mega Sena? Não. Você é herdeiro? Não. Então você vai ter que ralar o cu no arame, vai ter que trabalhar, vai ter que engolir sapo, vai ter que arrumar briga com seus inimigos, vai ter que ir pra guerra, porque senão, cara... Então são 3 pilares simples, mas o último, na minha visão, é o mais complexo. É a resiliência. É onde a maior... Por que que muito... Eu já fui 1 milhão de hamburguerias, 1 milhão. 1 milhão não, vai 500 aqui em São Paulo, pelo menos, tá? Já comi hambúrgueres fantásticos. Tenho 10 para indicar para você, tirando o EA Burger, que é o melhor de todos. Mas tem várias hamburguerias. Por que
que hoje eu tenho 22, acho que às vezes eu até perco a conta, porque enquanto a gente tá conversando agora, tá inaugurando uma em Curitiba. Essa é a 22ª loja. Por que eu tô com 22 lojas em 2 anos e meio e 78 lojas vendidas, e expandindo para 5 países, e tem pessoas que estão há 30, 40 anos com uma empresa, com uma hamburgueria? Porque o meu hambúrguer é melhor do que o dele? Óbvio que não. Meu hambúrguer às vezes é melhor do que o dele, é tão bom quanto o dele. Às vezes ele tem até um produto muito melhor do que o meu. Só que no terceiro pilar o cara desiste. Então, ele é apaixonado pelo que ele faz, ele tem conhecimento do que ele faz, mas ele não tem resiliência. Ele não quer ir pra guerra. Ele tá na zona de conforto, ele fecha a hamburgueria dele, ele vai lá, ele dorme, ele descansa, ele tem tempo pra... O cara não quer dor de cabeça, as pessoas não gostam de problema, elas querem tudo que é fácil. Você vê, vamos traduzir isso que eu tô falando pro fisiculturismo, eu adoro, né? Qual que é a diferença do cara de 140 quilos lá treinando igual um tiranossauro rex para um cara que vai na academia no mesmo tempo que ele, às vezes toma a mesma quantidade de drogas que ele e pesa metade do peso? É porque o cara vai lá, ele agacha com 500, ele se mata no treino, fica 3 horas lá, ele se mata, ele dá a vida dele, ele vive para aquilo. Enquanto o outro vai lá, pega o celular, faz um exercíciozinho ou outro, meia boca, e assim na vida também. A vida, ela não aceita perdedores. Todo mundo vai perder um dia. Você vai perder, eu vou perder, ele vai perder, mas como que a gente vai se identificar com isso? Como que a gente vai resolver esse problema? Né? Eu falei do Michael Jordan. O cara, ele acertou, sei lá, 300 cestas em final de jogo. Mas ele errou 1 milhão de cestas, o cara errou para fazer aquelas 300 cestas. Então só acerta o pênalti quem bate. Se você não bater pênalti, você... é o maior perdedor de pênalti do mundo. Foi o maior batedor também. Que fez de gol, né? Exato. Então, 3 pilares simples. É você ser apaixonado por aquilo que você faz, você buscar conhecimento para aquilo e você ter resiliência. Sensacional. E com essa... Não, já deu um corte aqui, já deu uma frase de efeito e tal. Meus amigos, esse foi o nosso episódio do podcast Segredos dos Milionários, com esse cara que conheci agora e já comecei a admirar. Gostei muito da maneira como ele vê o mundo, como lida como empresário. Lucas Menon, CEO e aí, Bu, eu falei Os dois estão certos. Os dois da empresa. Dá pra usar. Cara, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Léo. Foi um prazer imenso. Sensacional, viu? Muito conhecimento. Com certeza, galera curtiu. E, bom, mandem aí nos comentários os pontos principais que vocês aprenderam com o Lucas. Teu Insta é fechado, né? Não dá. Meu Insta é fechado. Pô, siga e aí, Burger. Siga aí. Posso finalizar aqui? Por favor. Gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe pelo seu trabalho. Valeu. Que você continue sendo um excelente profissional. A gente falou muito de conhecimento aqui e dá para ver que você se preparou muito para criar esse canal. E eu tenho certeza que daqui 5 anos, mas vamos colocar 5 anos, porque eu faço as minhas metas para daqui 5 anos, você vai estar estourado. Porque desses 3 pilares que eu vi aqui hoje, 2 eu já sei que você tem. Você é apaixonado por aquilo que você está fazendo e você tem conhecimento. O terceiro, a gente vai ver daqui um tempo. Meu amigo, é que daí tu vai ter que ver o podcast, tu vai ver o que eu já raspei o cu no Show de bola, Lucão. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer, viu? Tamo Muito junto, obrigado. Cara. Tamo junto. Meus amigos, lhes deixo um abraço, Camigol. Até o próximo podcast Segredos dos Milionários.